E se você acha que as notícias boas acabaram com as mais de 80 prisões que aconteceram pelo Brasil inteiro, determinadas pelo ministro Xandão do TSE, achou errado. Que eu vou mostrar pra você aqui, ó. Já tem aí, TSE de Xandão mantém a multa de quase 23 milhões de reais ao partido do Bolsonaro, o PL, pela sua tentativa de dar um golpe judicial no segundo turno das eleições. Onde você já tinha dado essa matéria? Não, eu falei que tinha aplicado a multa. O TSE respondeu agora a uma ação de esperneio do PL para não pagá-la e respondeu pela manutenção do valor. Quer mais ainda? Tem uma notícia boa. Mais ainda onde tem. Determinou que o PL de Bolsonaro pague sozinho essa multa, tá? Por que, Rony? Porque havia sido antes feita a determinação para que a coligação toda pagasse. A coligação apresentou um pedido no processo e falou assim, não temos nada a ver com isso aí não, a gente aceitou o resultado das eleições. Quem não aceitou foi o Valdemar, o Bolsonaro e o PL. Resolve aí com eles, Xandão. E o Xandão acatou o pedido. Vou trazer para você essa notícia. Só peço que pare um pouquinho, deixa o like, se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais. Vamos para o texto aqui. Você que já fez o pacote youtubístico para ajudar a gente a chegar no 1 milhão de inscritos, né? Ano que vem, comecinho do ano que vem a gente chega. O plenário do TSE decidiu, por maioria, nesta quinta-feira, manter a multa de 22,9 milhões aplicada ao partido de Bolsonaro por atuação irregular na justiça. A multa foi definida pelo presidente da corte, ministro Alexandre Terror de Moraes. O ministro condenou a coligação que apoiou o Jabuti Chifrudo à reeleição por litigância de má-fé, ou seja, por ter acionado a justiça de forma irresponsável a pedir a verificação das urnas nas eleições sem apresentar qualquer tipo de indícios de irregularidade. Pior do que isso ainda, Valdemar, o autor da ação, foi nos bastidores falar com os ministros do TSE e dizer, olha, eu vou acionar a justiça só porque o Bolsonaro está pedindo, tá? Mas ninguém acredita nisso, não tem prova, não tem nada. Ele foi fazer isso, quem sabe, já foi preso, e quem vai prender ele é o TSE caso aconteça de novo. Ele foi tentar tirar o dele da reta. Se funcionou para ele não ser preso, não sei, o futuro dirá, mas com certeza funcionou para que os ministros acreditassem ainda mais na litigância de má-fé, ou seja, o uso da justiça para outros fins que não de promover a verdade. Em uma ação, a coligação de Bolsonaro disse no passado que cerca de 60% das urnas eletrônicas não eram auditáveis. Por outro lado, o ministro informou que todas as urnas são auditáveis sim e considerou o argumento elaborado pelo PL de esdrúxulo. Depois, os republicanos e progressistas e outros partidos da coligação alegaram que não apoiavam esse pedido do Valdemar para que cancelasse as urnas e pediram para cair fora da multa, que eu expliquei para você na introdução. E o TSE acatou esse pedido. Ao TSE, o PL de Valdemar de Bolsonaro alegou que, aspas, jamais teve a intenção de causar qualquer tumulto ao processo eleitoral brasileiro. Isso aqui é para rir, né? Muito menos fomentar qualquer tipo de movimento ideológico. Não, eles só estão lá na porta do Palácio da Alvorada com o índio coordenador ou associado à coordenação dos movimentos terroristas lá em Brasília, entoando palavras de ordem contra as instituições e atiçando o exército com palavras deles, desobedecer e não respeitar o ladrão que vai tomar a rampa do Palácio do Planalto, se referindo a Lula. Você está falando pro exército não obedecer o presidente eleito e pro povo não desistir de ir às ruas lutar por isso, e não é golpe, não é tentativa de movimento ideológico. Bom, se cola pra você, conta pra mim, porque pra mim não cola não. O PL não apresentou provas. Como a gente havia dito na primeira ocasião, o relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, reafirmou que o PL, o partido de Valdemar da Costa Neto, não apresentou provas dessas irregularidades. As urnas eletrônicas possuem variados mecanismos físicos e eletrônicos de identificação. Esses mecanismos são coexistentes, ou seja, são múltiplos e redundantes para a garantia e o resguardo da identificação individual das urnas. Isso aqui foi uma fala do Xandão. Na verdade, para você entender essa fala, você precisa lembrar da acusação que foi feita pelo Valdemar dessa vez.
Eles disseram assim, porque as urnas, veja só, elas compartilham o mesmo número de patrimônio. Aquela etiquetinha que vai colada no bumbum do equipamento lá pra você saber que tá escrito assim, patrimônio público. Aí tem o número do patrimônio público. É ridículo. Eles disseram que porque as urnas compartilham o mesmo número, não teria como você saber qual urna é qual, de que lugar ela é. Isso é a coisa mais absurda que já existiu no mundo. E como esse texto do Xandão explica, esses mecanismos de identificação são múltiplos. Pelo contrário, se você vai confiar na plaquetinha que está lá fora, essa plaquetinha pode ser arrancada e pode ser substituída. As urnas são identificadas, não só por isso, mas também por mecanismos eletrônicos que estão dentro da própria urna. Como você sabe, tem chip, tem um monte de coisa. Não chip de comunicação, mas chip de identificação, com QR lá, com o mecanismo criptografado, de identificação. Então você bota o cabo lá, você sabe qual que é aquela urna e é irreprodutível esse mecanismo. Então a segurança é atestada. Aliás, também é assim para proteger e resguardar os próprios votos sigilosos depositados nas urnas eletrônicas, afirmou o ministro Alexandre de Moraes. Os votos são assinados com assinatura digital, criptografada, enfim. É uma série de coisas para proteger as urnas e os votos. Acompanharam o relator os ministros Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Benedito Gonçalves, Sérgio Banho e Carlos Horbach, do TSE. Então, essa decisão não é monocrática, como eles fazem questão de fazer parecer nas redes. Não é verdade. O ministro Alexandre de Moraes votou e com ele votaram Lewandowski, Carmen Lúcia, Benedito Gonçalves, Sérgio Banho e Carlos Horbach. Benedito Gonçalves, inclusive, foi o que tornou réus Bolsonaro, seus filhos Carla Zambelli e Bia Kicis ontem no processo do TSE por abuso de poder econômico e por eles terem aprovado PECs irregulares, um monte de coisa. Réus do TSE vão ser julgados a qualquer momento. Ministro Raul Araújo divergiu em parte, afirmando que deveria ser adotada uma nova base de cálculo para multa, diminuindo o valor, além de limitar o bloqueio de valores de patrimônios. Moraes disse que a ampla liberdade dos partidos não pode servir para atentar contra o Estado democrático de direito. Não é possível que partidos financiados por recursos públicos atentem contra a democracia. Então, como eu disse a você, são partes dos bons ventos, né? Sinais, cheiros, odores dos bons ventos, que agora sopram pós o povo ter se manifestado nas urnas pela manutenção da democracia. E que bom que não aconteceu o contrário. Seria ridículo. E não são só essas as notícias boas. Mais tarde eu vou trazer para vocês um compilado de informações que dizem que vários bolsonaristas podem ter seus mandatos cassados, entre eles Pazuello, Sérgio Moro e alguns deputados aí. Vou trazer para vocês aí que o Ministério Público, o TCU e algumas outras instituições estão rejeitando as contas de algumas campanhas. Se segura na cadeira, tem muito mais programação, por isso se inscreva, acompanhe nossas redes sociais todas. A gente volta, um abraço, fui.